Sejam bem-vindos a esse vídeo de atualização 2026. Começou com tudo para a neurologia, com o guideline de tratamento agudo do AVC isquêmico da instituição mais importante para essa diretriz no mundo, que é a American Heart Association, que faz esse guideline tradicionalmente em conjunto com a American Stroke Association, tá? O mundo do AVC isquêmico vem mudando radicalmente nos últimos 10 anos, né? Desde 2015, com o advento da trombectomia mecânica e depois com expansões em ritmo galopante. O último guideline que a gente tinha disso era de 2018, 19, então muita coisa aconteceu desde então, algumas que a gente já estava fazendo na prática, mas que agora temos o respaldo do guideline mais importante do mundo para fazer isso. Então, ainda mais para efeitos de prova, é muito mais sólido você cobrar alguma coisa numa prova depois de ela estar num guideline, né? Antes você pode gerar um burburinho, uma discussão, agora não tem discussão. Então vamos consolidar alguns conceitos aqui e ampliar um pouco a visão em relação a algumas coisas que não estavam tão bem descritas ou que não vinham de forma explícita nos últimos guidelines da American Heart, tá bom? Eu sou o professor João Paulo Teles, sou médico, sou professor aqui da neurologia e também na medicina baseada em evidências. Deixo aqui para vocês o meu Instagram, @jpmteles. Se você tiver qualquer dúvida nessa aula, quiser conversar sobre estratégia, sobre a prova, sobre a vida, é sempre um prazer conversar com os alunos lá. Beleza? Vamos que vamos então. Guideline da American Heart de AVC agudo 2026. Então tá aqui a carinha dele, né? Foi publicado no dia 26 de janeiro este guideline, como eu falei, consolidando muitas coisas que a gente já vinha fazendo e trazendo algumas informações legais que podem cair na sua prova. As novidades principais estão aqui na tela para você. Uma grande seção com muitos aspectos relacionados a AVC isquêmico na população pediátrica. Isso não vinha de forma tão clara e explícita nos últimos guidelines. Várias novidades aí em relação à trombólise e uma muito importante em relação à tenecteplase, que pode muito bem cair na sua prova. Trombectomia mecânica, como eu falei, as indicações se expandiram muito, tanto em termos de território, em termos de tempo, em termos de aspectos. Então vamos juntar tudo isso num fluxograma relativamente fácil de entender. Alguns conceitos em relação ao tratamento do AVC minor / AIT de alto risco e um conceito relacionado ao estudo ELAN para anticoagulação precoce desses pacientes. Beleza? Vamos nessa então, pessoal. Começando pelo AVC em população pediátrica. Aqui vale falar que as recomendações não têm um nível de evidência tão elevado quanto as de AVC para adultos, em que a gente tem mega trials super bem conduzidos. Aqui os estudos em geral são menores, às vezes são observacionais, mas esse guideline trouxe algumas coisas já aqui para a gente, né? Primeira coisa, numa criança, o ideal é a gente utilizar uma ressonância e uma angiorressonância para a identificação do que pode ser um AVC isquêmico. Por que isso? Porque a ressonância, especialmente a sequência de difusão, te dá rapidamente as alterações decorrentes de um AVC isquêmico, enquanto a tomografia pode demorar a se alterar. Como uma criança não tem tanta colaboração, às vezes a depender da idade não fala, então não colabora tanto para o exame físico, a ressonância é o mundo ideal. Porém, a ressonância, a gente sabe que em muitos lugares ela é mais demorada, né? A sequência de AVC, o protocolo de ressonância de AVC não é tão demorado quanto uma ressonância de crânio normal, digamos assim, para todos os propósitos, né? Uma ressonância ambulatorial. Aqui o nosso foco é basicamente difusão, flare e em algumas vezes a gente adiciona o time of flight para já fazer uma análise dos vasos, mas principalmente difusão e flare. Então é coisa de 10, 15 minutos num centro bem treinado. Mas a maioria dos centros não está muito bem preparado para isso e o guideline traz que se a obtenção das imagens através de ressonância for demorar 25 minutos ou mais, você pode partir para um ATC e uma angio-TC para tentar agilizar o seu tempo, né? Já que tempo é cérebro na situação do AVC. Outra coisa que o guideline traz é que a trombólise endovenosa, num período, né, de janela menor ou igual a 4 horas e meia, é segura para crianças de 28 dias de vida até 18 anos. Então isso aqui é um respaldo para os médicos em todo o mundo trombolizarem crianças se acharem que o risco-benefício vale a pena, tá? Perceba que a principal conclusão é que ela é segura, tá? Porque a eficácia, para demonstrar bem, depende de ensaios clínicos fase 3, mais difíceis de fazer nessa população pediátrica, mas segurança, sim, nós temos agora bastante evidência falando da segurança, então não está errado trombolizar uma criança. O risco-benefício e o benefício do ponto de vista quantitativo talvez seja não tão certo, mas a segurança é mais certa, ok? A eficácia, como eu falei, né, esse benefício é incerta. Por fim,
A trombectomia mecânica é segura e potencialmente eficaz. Ela tem a melhor evidência quando realizada em crianças maiores do que 6 anos e com um tempo de janela menor do que 6 horas, né? E nessa situação ela é não só segura, como alguns estudos já mostram potencialmente a eficácia até para melhora de desfechos funcionais, tá bom? Então, basicamente, pessoal, o que a gente fazia de clássico para o AVC isquêmico em adulto, agora a gente já tem um respaldo para fazer na criança também. A gente não tem aquela robustez de evidência, a gente não tem o mesmo nível de recomendação, né, de certeza, mas a gente já pode fazer e o guideline nos autoriza e traz muitas informações sobre isso e os estudos que embasam essa teoria também. Beleza? Vamos para o segundo ponto agora. Esse aqui é quentíssimo para prova de residência, é quentíssimo para provas no geral, né? R1, R+, que é a trombólise. Teve aqui uma grande novidade em relação à trombólise, que é o uso da tenecteplase, tá bom? Tradicionalmente, os estudos de trombólise endovenosa em AVC isquêmico foram feitos com alteplase, que é realizado na dose de 0,9 miligramas por quilo, sendo 10% em bolos, 90% numa infusão de 1 hora, mas a tenecteplase é uma irmã aí, né, um fibrinolítico da mesma classe da alteplase, que tem a grande vantagem de ser realizado em bolos. Então, é 0,5 miligrama por quilo que você realiza de uma única vez. Isso faz com que a logística fique muito mais fácil, ainda mais numa situação de transporte para uma possível trombectomia, tomografia, volta à sala de emergência. A trombólise com uma dose em bolos de tenecteplase é muito vantajosa. E já temos vários estudos de não inferioridade mostrando a adequação da trombólise endovenosa com tenecteplase para AVC isquêmico. Então, esse guideline trouxe claramente as duas como opções de igual valor, tá bom? Então, agora pode cair alteplase ou tenecteplase na sua prova e tá certo, a trombólise deve ser feita. Inclusive, a maioria dos lugares no mundo que tem acesso aos dois já tem usado mais tenecteplase do que alteplase. Do ponto de vista do Brasil, a Anvisa autorizou em 2025, no finalzinho, 48 do segundo tempo de 2025, lá em dezembro, o uso da tenecteplase para trombólise no AVC isquêmico. Então, agora tá liberado usar trombólise com tenecteplase, com certeza. Muitos lugares já vinham usando, porque, como eu falei, é uma consolidação de evidências que já tinham saído antes, mas agora para sua prova também pode cair, beleza? Outras duas coisas que o guideline trouxe que são bem interessantes, então aqui, ó, a primeira é que não devemos atrasar a trombólise para obter neuroimagem avançada. Houve uma grande emoção em relação a técnicas de avaliação de penumbra, de core isquêmico, com tomografia de perfusão, ressonância de perfusão, para selecionar os pacientes com AVC que tinham mais tecido salvável, né, mais tecido cerebral salvável. Isso teve um boom, mas isso acaba atrasando um pouco a sequência do tratamento, porque essas técnicas de imagem atrasam, né, tem um tempo inerente à obtenção dessas outras sequências e às vezes isso atrasa, por exemplo, o início da trombólise. E aqui está descrito claramente que não se deve atrasar a trombólise para se obter uma tomografia de perfusão. Então a trombólise, lembra comigo aqui, qual é o único exame de imagem necessário para fazer trombólise endovenosa no AVC? Uma tomografia de crânio simples, sem contraste, para verificar que não é um AVC hemorrágico. Esse é o único exame que precisa. De resto, é diabo verde na veia da pessoa lá, é trombólise descendo. Então, o que os lugares estão fazendo hoje, que é a melhor conduta? Faz a tomografia simples, né? A tomografia de crânio sem contraste. Viu que não é um AVC hemorrágico? Desce o trombolítico na veia, depois faz a angiotomografia, depois faz, se for necessário, o estudo de perfusão, ainda mais com a tenecteplase, que você vai dar a dose inteira como um bolus ali rapidamente, não se deve atrasar, porque esses 15, 20 minutos de obtenção das outras sequências de imagem vão prejudicar a funcionalidade do paciente. Então, trombólise e depois, se precisar, outras sequências de imagem, certo? Aqui a parte do tenecteplase eu já falei, que é a novidade mais quente. E por fim, tem uma situação bem peculiar que entrou no guideline por conta desse estudo Extend, que é a trombólise entre 4 horas e meia e 9 horas com uma quantidade boa de penumbra salvável. Aqui não vale a pena entrar no critério especificamente, né? Como eu falei, essas sequências de perfusão conseguem quantificar quanto de cérebro de fato já morreu, que é aquele core isquêmico, né, o que já morreu ali, o centro da lesão, e quanto de cérebro está em risco de morrer, é a penumbra. Se tiver bastante penumbra para pouco core, vale a pena trombolizar entre 4 horas e meia e 9 horas, foi o que esse estudo Extend, e alguns outros também demonstraram, então entrou no guideline, essa é uma indicação de trombólise
se você tiver uso, né, se você tiver disponibilidade dessas técnicas de neuroimagem avançada, tá bom? Então essas são as 3 novidades mais quentes em relação à trombólise endovenosa. E aí eu consolidei, né, eu, professor Rodrigo, a gente consolidou aqui no Estratégia Med um fluxograma para deixar na sua mente a trombólise endovenosa para o AVC isquêmico. Quais são as situações que você vai fazer ou indicar na sua prova e na sua vida essa trombólise endovenosa. A grande divisão aqui, pessoal, é, primeiro de tudo, o tempo, certo? Se o paciente tiver em janela clássica, que é menor do que 4 horas e meia, você pode indicar a trombólise se o déficit for incapacitante, ele tiver uma boa funcionalidade prévia e sem contraindicações, tá? Então esse é o básico aqui, esse é o beabá. Chegou com menos de 4 horas e meia da última vez visto bem, você vai ver, o déficit é incapacitante para a pessoa? Sim. Tem uma boa funcionalidade prévia, ou seja, um paciente que tinha uma atividade, que andava, que conseguia realizar as suas tarefas do dia a dia? Sim. Tem alguma contraindicação à trombólise? E aí tudo isso está na nossa aula completa de AVC isquêmico do curso Extensivo Residência Médica, do curso Revalida Exclusive, do curso de R+, né, as contraindicações à trombólise, basicamente sangramentos intracranianos, cirurgias recentes em sítios não compressíveis, o uso de algum anticoagulante ou algum procedimento endoscópico recente, enfim, todas as contraindicações ali que a gente precisa ver naquela tabelinha, checou, não tem trombólise, certo? Essa é a situação clássica. Agora olha aqui o outro lado do fluxograma. 4 horas e meia a 24 horas ou tempo desconhecido, aí você vai se lembrar das situações que você pode fazer a trombólise fora dessa janela clássica. Primeiro de tudo, falando do wake up, o paciente clássico que dorme bem e acorda com déficit, você não sabe exatamente em que momento foi aquele déficit, e aí você vai para a ressonância para ver as sequências de flare e difusão. A difusão se altera imediatamente quando o paciente tem uma obstrução e o flare se altera em geral 4 a 4 horas e meia depois desse início da isquemia. Então, se o paciente tiver uma lesão na difusão sem lesão no flare, a gente entende que vale a pena fazer a trombólise. Foi o que o estudo mostrou, tá? Porque o racional por trás é que provavelmente aí isso deixa o paciente nessa janela, mesmo que você não tenha visto a janela, não possa cravar porque ele estava dormindo ou porque você não viu o início desse déficit, tá? Então, essa é a primeira situação quando você tem um tempo desconhecido, que é o mismatch flare-difusão. A segunda situação é quando você tem um paciente entre 4 horas e meia e 9 horas e esse mismatch corre penumbra na imagem de perfusão, que é o que eu falei lá do estudo Extend. Então é uma outra situação em que você pode fazer a trombólise fora da janela clássica. E por fim, o guideline traz uma outra possibilidade, por conta também de um estudo que saiu nesse meio tempo, que verificou pacientes que têm AVC com mais de 4 horas e meia e menos de 24 horas, e não terão acesso à trombectomia, mesmo que tivessem indicação, ou seja, ele tem uma oclusão proximal, mas ele não tem a trombectomia disponível no serviço, nem na sua região, isso é muito comum aqui no Brasil. A trombólise endovenosa com tenecteplase nessa população também demonstrou um benefício. Então é uma outra situação que você pode fazer, né? Oclusão de grande vaso, sem trombectomia disponível, menos de 24 horas, também pode trombolizar. Então, são basicamente 4 situações. A situação clássica, que é um lado aqui do fluxograma, e as 3 situações, digamos assim, de exceção, ou as situações peculiares, que são o outro braço do nosso fluxograma, certo? Vamos em frente agora para falar de trombectomia, que talvez seja, em termos de número de novidades, a maior aí, né? Que trombectomia realmente vem evoluindo muito, muito a cada mês, a cada semestre a gente tem um estudo novo, a gente tem novidades sobre trombectomia e vamos consolidar aqui o que o guideline trouxe, tá? Primeira coisa que eu falei, né, teve esse hype aí da perfusão, mas depois outros estudos vieram trazendo com tomografia simples mesmo a indicação de trombectomia e mostrando o benefício. Então foi tirado um pouquinho essa ênfase em neuroimagem avançada, tá? Não teve tanta ênfase nesse guideline de precisar ficar fazendo perfusão para todo mundo, ressonância para todo mundo. Aqui muitas indicações são com a tomografia simples, tomografia de crânio com angiotomografia, só para ver se tem oclusão proximal, lógico, certo? Novidade quente, basilar, consolidou-se a indicação de trombectomia para oclusão da artéria basilar em até 24 horas. É uma situação dramática e principalmente se você tiver uma viabilidade tecidual boa, avaliada pelo PC-Aspects, né, o equivalente do Aspects da circulação posterior, e um paciente que era previamente funcional, em até 24 horas, meu amigo, pode ir lá e arrancar esse trombo, pode pescar esse trombo. O guideline traz isso como uma indicação de alto nível de evidência, certo?
Indicação para M2 dominante. Aqui você vai lembrar que quando a gente fala de trombectomia, a gente fala de oclusão proximal, ou seja, um vaso que é grande, um vaso que você consegue ir lá buscar, que basicamente na circulação anterior é a artéria carótida interna e o primeiro segmento da artéria cerebral média, que é chamado de M1, tá? Só que alguns estudos nesse meio tempo viram que se você tiver uma oclusão da M2 dominante, ou seja, do ramo da M2, que gera um déficit significativo, que irriga a maior parte daquele território, que chega até o parietal, é a M2 dominante, vale a pena você fazer a trombectomia. Se você tiver M2 não dominante, ou um vaso mais distal do que isso, M3, M4, não vale a pena fazer a trombectomia, tá? Então vem aí a indicação para M2 dominante, dentro das outras, os outros critérios também que são comuns aos outros tipos de trombectomia. E por fim, indicações para qualquer aspecto em janela menor do que 6 horas, pessoal. Aqui a gente escolheu unificar algumas recomendações com diferentes níveis de evidência, tá? E aqui tem alguns níveis de evidência diferentes. Aspects 3 ou mais não tem discussão, é evidência nível 1 para você realizar, né? Recomendação nível 1, alto nível de evidência para você realizar essa trombectomia com qualquer aspecto 3 ou mais. De 0 a 2 tem uma indicação também com um nível de evidência um pouco mais baixa, mas na prática, o que isso significa? Janela menor do que 6 horas, déficit incapacitante, qualquer aspecto, manda ver na trombectomia que você tem estudos para respaldar e agora um guideline para respaldar essa sua conduta, tá? Isso é uma mudança de paradigma, porque principalmente no desenvolvimento da trombectomia, né, os primeiros estudos, logicamente, selecionaram pacientes com melhor aspecto, né, com viabilidade tecidual mais clara. Mas o que os estudos viram é que mesmo os pacientes que têm um aspecto baixo vão se beneficiar do ponto de vista funcional dessa trombectomia. Ele, logicamente, se ele chegar com um aspecto 0, talvez ele não tenha um desfecho funcional tão bom que alguém que chegou com um aspecto 9. Mas se você comparar esse aspecto 0 trombectomizado com o aspecto 0 não trombectomizado, o não trombectomizado vai ficar pior, vai ficar totalmente acamado, totalmente dependente. Então vale a pena fazer a trombectomia nesses pacientes. E aí vem aqui o fluxograma. O fluxograma que eles apresentaram no guideline é extremamente confuso e complexo, porque justamente ele tenta destacar o nível de evidência de cada coisa aqui, para a gente deixar mais didático, a gente unificou. E presta atenção aqui comigo, que vai ficar bem claro. Do lado esquerdo, você tem a indicação da basilar, como eu falei, oclusão de artéria basilar em menos de 24 horas. Se o déficit foi incapacitante, aí o estudo usou NIH maior ou igual a 6, mas basicamente, né, oclusão de basilar em geral é um quadro bastante dramático, né? É difícil ter um NIH menor do que 6, só se estiver naquele vai e volta, aquele mecanismo de pistão, mas muitas vezes é um coma, né? Uma situação muito dramática, e aí PC aspects maior ou igual a 6, ou seja, bastante tecido ainda para salvar, pouca alteração isquêmica precoce. E ranking 0 a 1, isso aqui indica boa funcionalidade prévia, e isso já é uma indicação bem consolidada de trombectomia, ok? Aqui, vamos para o lado direito agora aqui do fluxograma, M2 dominante, como eu falei para vocês, uma oclusão de M2 dominante em menos de 6 horas, aspects maior ou igual a 6, boa funcionalidade prévia, também indicação agora aqui por guideline de trombectomia, isso é novidade, tá? No meio, a gente tem a situação mais comum, que é a oclusão da carótida interna ou do primeiro segmento da cerebral média, né, M1. E aí, nessa situação aqui, a gente tem basicamente uma pergunta inicial a se fazer. Qual era a funcionalidade prévia desse paciente? O paciente era funcional, ranking 0 a 1, ou seja, não tinha nenhuma limitação na sua vida diária, tinha no máximo algum sintoma? Aí eu vou ver quanto tempo. Se tem menos do que 6 horas da oclusão, qualquer aspecto manda bala na trombectomia, tá? Aqui dentro tem algumas indicações com nível de evidência diferente, mas em resumo, assim, qualquer aspecto pode mandar ver na trombectomia. 6 a 24 horas, aí você pode mandar ver na trombectomia se aspecto maior ou igual a 3. Beleza? Aqui do outro lado a gente tem um ranking 2 a 4, que significa basicamente um paciente que já tinha alguma limitação da sua vida, né? Pode até precisar de auxílio para andar, né? Ele só não é totalmente acamado, totalmente dependente, que seria o aspect 5. Nesse caso, ainda há indicação de trombectomia, porém, se o aspect for bom e a janela for precoce, né? Então, aspect 6 a 10 e oclusão menor do que 6 horas, tempo de oclusão menor do que 6 horas, beleza? Então, essas são as indicações agora, por guideline, né? Em resumo, as indicações de trombectomia mecânica. Você vê que é bastante abrangente, né? Bastante abrangente, beleza? Vamos em frente, então, para as últimas duas
atualizações desse guideline que vale a pena citar, porque pode cair na sua prova. A primeira em relação a AVC minor/AIT de alto risco. Os estudos originais, né, clássicos, o Point e o Chance, fizeram essa profilaxia, né? A gente sabe que o paciente com um AVC minor ou um AIT de alto risco, a gente tem um benefício de dar dupla antiagregação plaquetária, geralmente a gente faz a S-clopidogrel, durante 21 dias e depois continuar com mono antiagregação plaquetária, porque esse período inicial é o período de maior risco de recorrência do AVC. Os estudos originais, Point e Chance, fizeram isso numa janela mais precoce, né, 12, 24 horas do AVC, né, do ictus. Porém, novos estudos expandiram essa janela e viram um benefício de fazer isso em até 72 horas, especificamente o estudo INSPIRE, tá bom? De fazer dupla antiagregação por 21 dias, seguida de monoterapia. Principalmente se esse paciente tem um AVC de causa aterosclerótica presumível, ou seja, mais do que 50% de oclusão de uma carótida no território correspondente daquele AVC, tá? Então, foi expandida um pouco essa indicação, dá para fazer até 72 horas. E outra coisa que difere um pouquinho dos estudos originais é o NIH para considerar que isso é um AVC minor, tá bom? Aqui, NIH até 5, os estudos originais usavam NIH até 3, ok? E a segunda coisa é a anticoagulação precoce. A gente teve o estudo ELAN, foi muito comentado, né? Sempre fica naquela dúvida. O paciente que teve um AVC de causa cardioembólica evidente, uma fibrilação atrial, alguma coisa assim, a gente vai precisar anticoagular. Em que momento é seguro anticoagular esse paciente? Já posso anticoagular desde o primeiro dia? Muita gente tinha medo, fala assim, não, isso tem um risco de sangrar, pode não ser tão bom, enfim. E aí esse estudo veio para avaliar essa questão, comparando justamente essa estratégia de anticoagulação precoce, que seria para AVCs pequenos, iniciar a anticoagulação em menos de 48 horas e para AVCs maiores, iniciar no 6º a 7º dia, com uma estratégia de iniciar isso mais tardiamente, né, no 3º, 4º dia ou com 12, 14 dias para AVCs maiores. E o que esse estudo viu é que não houve diferença em relação à eficácia, ou seja, os dois deram no mesmo, também você adiantar muito não pareceu prevenir novos eventos, mas foi seguro, não teve um aumento de efeitos adversos, de sangramento, de outras coisas, por conta desse adiantamento. Então, o guideline traz que é possível você fazer essa anticoagulação precoce, mas é seguro, mas a eficácia, né, ainda é incerta. Embora seja seguro, a gente não sabe ainda se isso gera um benefício, mas está lá. Se você quiser entrar com essa anticoagulação precoce, agora você está respaldado pelo guideline. Se isso cair na sua prova, você pode responder que sim, como uma alternativa viável. Beleza? Eram essas as principais atualizações desse guideline, pessoal. Grava muito bem aqui a questão do tenecteplase, que agora é a realidade, tá bom? E provavelmente, aqui minha opinião, não é mais o guideline, vai substituir o alteplase ao longo do tempo, por conta da facilidade posológica. E segunda coisa, as indicações de trombectomia, que agora realmente basilar, M2 dominante, aspects baixo, entrou no guideline como indicação de alto nível de evidência em diversas situações. Então vale a pena você saber essas indicações para, se cair na sua prova, você falar, esse cara aqui pode ir para trombectomia mecânica, marcar lá a sua alternativa correta e correr para o abraço. Beleza? Era isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.